Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tivemos na última oportunidade falando do novo nascimento e podemos falar hoje um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Um encontro interessante que os samaritanos, no capítulo de número 4 do Evangelho de João, Jesus fica no poço enquanto os discípulos vão comprar comida, num horário específico que Jesus previamente sabia que ia acontecer, encontrou com a samaritana e não se comunicavam ao samaritano, porque o samaritano se tinha com o povo de segunda categoria, se é que existe povo de segunda categoria, né? Até porque eu não acredito muito em povo de primeira categoria, e nem de segunda e nem de terceira. Porque se Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, então, diante da palavra do mestre, cai todo aquele aparato de verborragia usado que o sujeito tem primeira classe A, classe B, classe C, né? Então, nós estamos aqui por um tempo determinado, segundo a vontade de Deus. Estamos aqui, como diz um amigo meu nordestino, estamos aqui por uma chuvada. Estamos aqui, como diz Tiago, uma nuvem que passa. Estamos aqui com uma erva que floresce e logo seca e desaparece, né? Então não tem ninguém melhor que o outro. O sujeito, eu até nem sei, o sistema nosso, atual, de democracia, confundido com demoniocracia, porque democracia é quando o sujeito tem liberdade com responsabilidade, né? Os gregos é que trouxeram esse sistema, e foi um sistema adotado pelo capitalismo americano que mais deu chance de eles exteriorizar o capitalismo, porque dá liberdade para tudo. Agora, infelizmente, aqui, em alguns países da América do Sul, é o seguinte, é a liberdade, é uma libertinagem, não é liberdade, é libertinagem. O sujeito tem o direito de ficar calado para não produzir prova contra si. Olha, meu amigo, só dele ficar calado ele já produziu a prova. É porque ele não quer falar para não se condenar, já está condenado. Não tem que falar mais nada. Ficou quieto, está consentido, todas as acusações. É o mínimo que se qualquer ser humano normal pode, no entanto, a elite da justiça entende diferente, né? Então isso é uma libertinagem. Agora Jesus encontra com uma mulher que tinha um hobby de colecionar marido. Então Jesus encontra com ela no poço e pediu água para ela. Ela admirou, mas o senhor sendo judeu e eu samaritana, você quer beber? Porque tudo que era do samaritano para os judeus era imundo. Judeus era a elite da elite, não é? Lavavam as mãos, os religiosos da época, os sacerdotes, era cheio, né? Os fariseus, cheio de mungrenga, né? Para fazer alguma esmola, tem que dar um toque diferente para eles, porque eles era religiosidade. O que existe hoje? O que existe hoje, olha, você tem que vir de paletó, de gravata, viu? Hoje vai ser um dia especial, né? Então, hoje você não pode vir de calça comprida, tem que vir de vestido, porque é na igreja, mas sai da igreja, pode usar fio dental, etc. Então, existe dois pesos, duas medidas, existe um comportamento humano. A pessoa é o que ela é, não adianta. Então, aqui a samaritana encontra com Jesus, Jesus pede uma água para ela, mas como? Eu sou samaritana. Aí Jesus fala, se você conhecesse com quem você está falando, e conhecesse o dom de Deus. Quando Jesus falou em dom de Deus, veio na minha mente pesquisar, porque nós temos diversos dons, dons espirituais, 9 dons espirituais, e uma infinidade de dons naturais, né? Dons naturais tem dom de você vê um sujeito tocar um violão, toca sem nunca ter visto violão. Isso é dom de Deus, são dons naturais, está cheio de dons naturais, mas tem 9 espirituais, mas tem um só, que Jesus especificou para a samaritana. Falou, chama seu marido. Ela disse, olha, eu
não tenho meu marido. Aí fala, você falou a verdade. O marido que você tem agora não é seu marido. Você já teve 6, né? E esse também não é teu marido. Então Jesus conhecia, mas Jesus tinha habilidade de conversar com as pessoas sem acusar, sem colocar ela no trono, na cadeira de réu, né? Tanto é que quando trouxeram a mulher para apedrejar, ele falou, não, colocou todo mundo em frente ao tribunal da sua consciência. Olha para você, se você não tem pecado, tira a primeira pedra. Então Jesus não teve como especialidade nunca humilhar ninguém, nunca. A única vez que Jesus se sentiu assim ofendido foi quando comercializavam, desrespeitavam o templo. Nem foi igreja, igreja somos nós hoje, mas o templo onde se reuniam ali, né? Tinha o santo dos santos, etc. Então, Jesus usou de violência ali, porque o mau cheiro, comercializavam, fazia do templo um lugar de adoração, onde se vinha para adorar, um centro de picaretagem da época. E Jesus não gosta disso. E a samaritana chegou lá, Jesus falou, olha, se você conhecesse o dom de Deus... E eu me interessei muito em saber sobre o dom de Deus, porque Jesus fala do novo nascimento, Jesus fala do dom de Deus, Jesus fala do poder do sangue derramado, do pacto de sangue, né? Mas na mulher samaritana ele falou, se você conhecesse o dom de Deus, quem fala contigo, você vai se tornar uma fonte de água. Eu vou lhe dar água viva. Mas como o senhor não tem que... Não, mas você vai se tornar a fonte da água viva, que jorra para a vida eterna. Quer dizer, todo sujeito que adere, que recebe Jesus verdadeiramente, num estado de graça, que nasce do Espírito, ele se torna um manancial renovável. Está lá em Isaías 58:11. Ele se torna um jardim regado. Onde ele chega, todos sentem a fragrância de Jesus chegando. Ele não precisa nem falar nada. Uma mulher que realmente põe em prática, no andar na rua ela está pregando. Ela não serpenteia. Mulher que anda serpenteando, não serpenteia. Aí Jesus está falando com essa mulher e fala, se você conhecesse esse dom. Aí eu fui ver no capítulo de número 5 de Romanos, o dom de Deus diz assim, capítulo número 5, versículo 15, mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque pela ofensa de um, muitos morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Então, qual é o dom de Deus? É o dom da graça. É nós tomar posse, ainda quando a graça está operando, pela convicção, pela ação que nós temos da obediência para provar nossa fé. Porque a fé sem obras é a fé do jacaré, do jogo de bicho. Essa fé não leva nada para lugar nenhum. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é engano, é engodo, é deturpar a realidade. Ah, mas não precisa obras. Não, não é pelas suas obras, mas é pelas suas obras que você tem na fé. Pela fé, você mostra as suas obras, a sua fé sem obras, e eu provo que eu tenho fé pelas minhas obras. Isso deixa claro, Tiago, fala disso. Então, Jesus começa a explicar para ela, aqui, Jesus começa a explicar o dom de Deus, o Paulo escreve em Romanos, que por um só homem reinou a morte. A graça é diferente, pela justiça de um, e de muitas ofensas, não foi uma, veio o dom gratuito. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, a quem mais se perdoa, a quem mais ofendeu. Quem menos perdoa, a quem menos se ofendeu. Agora, o que nós precisamos ter
é conhecer o conhecimento da misericórdia e da graça. Nós tomamos posse quando há um arrependimento seguido de obras. Não é arrependimento emocional, não é arrependimento que eu choro, que eu rolo, e daqui a pouco voltei exatamente no que eu estava fazendo. Esse arrependimento é um arrependimento emocional que tem pessoas que se especializam em fazer esse tipo de emoção. Ele fala com uma expressão tão nítida que o colorido, você vê até o colorido do parafraseado, só que não chega no espírito, porque não tem nada de Deus. Tem apenas de força de expressão, conjectura humana, técnica de oratória. Isso não funciona. Vale mais uma ação do que 10 pregação. Adianta eu pregar, chega ali na esquina, você vai ver que o que eu preguei é tudo mentira. Não estou fazendo nada do que eu preguei. Despreguei tudo com uma ação, despreguei 10 pregação. Então, aqui, o dom da graça é diferente. Você abraça essa mulher, quando Jesus falou com ela, ela saiu, virou missionária na hora. Encontrei aquele que me falou toda a minha vida. E o que aconteceu? Todos falaram depois, quando foram ter com Jesus, falaram, já não é pelas tuas palavras que nós cremos. Nós cremos porque nós já ouvimos, testemunhamos, tivemos um encontro com ele. Qual é o papel do missionário? O papel do missionário é levar a pessoa que está no poder das trevas para o poder da luz. Jesus falou claramente, vocês são luz do mundo e o sal da terra. Quando chega um missionário, chegou a luz. Por quê? Porque ele não vai lá pregar e contar o testemunho dele. Olha, eu fiz isso. Eu entrava no cemitério, cavava defunto. Quando eu vejo esse tipo de testemunho, eu entristeço. Porque ele está enaltecendo o inimigo. Nós temos que o quê? Nós temos que ser realistas. Nós não podemos nem enaltecer e nem desdenhar. Nós temos que ser realistas. Eu gostaria que você hoje se compenetrasse no dom da graça. O dom que Jesus quis falar para a samaritana. Basta você crer com convicção. Você vai ser uma testemunha da obra do Senhor que Ele fez em você e na sua família, sem contar a parte negativa da sua vida. Só conta que Ele é uma bênção. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos prosseguir esse assunto no próximo encontro e fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado.